Bom dia, meus queridos, meus amados. Estamos aqui para mais um domingo da Escola Bíblica Dominical, onde nós queremos iniciar com o tópico 3, que diz como reverter tal situação. Aí você pode perguntar, que situação? A situação é a situação da igreja morta. E o texto diz o seguinte: no presente século, seria difícil dizer que a igreja brasileira ela vive sua melhor época. Talvez quantitativamente possa ser, mas não qualitativamente. Dia após dia surgem escândalos, pessoas que por sua insubmissão saem das igrejas para fundar seu próprio ministério. Poucos crentes gostam de orar e evangelizar, e etc. Diante dessa situação, Deus nos pergunta, e nós também nos perguntamos: poderão esses ossos reviver? Versículo 2 de Ezequiel. Poderá a igreja mostrar novamente que é um exército forte, vivo e poderoso? Deus então concedeu o entendimento do que seria necessário para ocorrer o reavivamento espiritual da nação. Em primeiro lugar, Deus ordenou que Ezequiel falasse uma palavra profética aos ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Que coisa estranha! Ezequiel profetizou aos ossos. Isto confirma que Deus traz à existência aquilo que não há. Ou seja, que não existe. Romanos 4,17. A restauração vem enquanto as pessoas estão ouvindo a palavra profética do Senhor. Foi isto que Jesus fez. Lázaro, vem para fora. João 11:43. Enquanto Ezequiel profetizava, começou a haver um ruído, um barulho no meio daquele grande cemitério. No versículo 7. Da mesma forma, quando os pregadores e profetas estiverem ministrando sob o poder da palavra do Senhor, ocorrerá um barulho tremendo na igreja. Aquele que já estava morto tornará a respirar e a adorar a Deus. Em segundo lugar, Deus deu ao profeta o teor da palavra a ser ministrada. Profetiza ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Apesar de os ossos estarem unidos e de os corpos já estarem com carne, tendões e pele, faltava-lhes algo: o espírito de vida. A palavra aqui usada para espírito é ruá, que pode significar vento, fôlego, espírito ou espírito.
Ao que tudo indica, o uso do espírito aqui se refere ao fôlego, à respiração. Mas, baseado no versículo 14, podemos inferir que a palavra profética fazia alusão ao Espírito de Deus que revitalizaria a nação. Uma igreja pode ter estrutura de igreja, carne, tendões, pele, mas só terá vida quando receber o Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4. Conclusão: certa vez, o grande avivalista Charles Finney disse: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes declínio espiritual. O momento que a igreja atravessa talvez não seja o de mais intenso derramar do Espírito, mas pode vir a ser caso haja uma predisposição ousada de pedir urgentemente uma manifestação do Espírito Santo. Lucas 11:3. Necessário é observar e praticar as palavras de Jesus. A igreja de Éfeso: lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aleluia, glória a Deus. Nós temos aqui esta lição, como reverter a situação em que as igrejas vivem no presente século. O escritor nos deixa aqui algumas coisas que são verdadeiras. As igrejas elas podem estar até com muitos membros. Quantitativamente elas estão top, muitos membros. Mas não qualitativamente. Dia após dia surgem escândalos, é fato real, surgem escândalos, insubmissão, e saem das igrejas e abrem seus próprios ministérios e a coisa vai sendo deturpada. Só que no versículo 2 de Ezequiel, vem dizendo: poderão esses ossos reviver? Meus queridos, vamos analisar aqui. Só tinha ossos. Ossos sequíssimos, diz a palavra. Os ossos estavam sequíssimos. E dentro deste contexto dos ossos sequíssimos, aos olhos humanos é loucura. Ezequiel, o próprio profeta Ezequiel, ele teve um ar surpreso quando o Senhor pergunta para ele: poderão esses ossos reviver? E se nós formos ao texto, ele diz: Senhor, tu sabes. Tu o sabes. Ele deposita a confiança dele, mesmo ele estando perplexo diante da pergunta, ele se predispõe a se submeter a Deus. Senhor, tu sabes. E dentro de todo este contexto, vem outra pergunta aqui do escritor da revista: poderá a igreja mostrar novamente que é um exército forte, vivo e poderoso?
eu faço a colocação de Ezequiel: Senhor, tu o sabes. Por que Ezequiel deu essa resposta ao Senhor? Porque ele reconhece o Senhor como o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que detém todo o poder. Ele não ficou perplexo diante da pergunta por ele achar absurdo ou por ele achar algo inconcebível. Mas ele ficou perplexo. Por quê? A pergunta dirigida a ele era uma pergunta que só Deus poderia resolver, dar a resposta. E aí o escritor vem falando que Deus então concedeu o entendimento do que seria necessário para ocorrer o reavivamento espiritual da nação. Deus, ele concedeu ao profeta Ezequiel o que ele queria fazer com a nação. Ele queria tornar Israel, que estava no estado de podridão, fazer Israel a reviver, porque Israel estava morto, estava no fundo do poço, podemos dizer. E Deus ordenou a Ezequiel falasse uma palavra profética aos ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que coisa estranha. Ezequiel profetizou aos ossos. Isto confirma que Deus traz à existência aquilo que não existe. Romanos 4,17 deixa isso bem profundo. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus, ele dá aquela visão a Ezequiel, por uma visão para que Ezequiel despertasse diante da situação, para que ele cresce no Senhor, para que ele pudesse fazer algo tremendo naquela nação. A restauração da nação. João 11, Jesus dá um exemplo tremendo. Jesus ergue as mãos ao céu e diz que o teu nome seja glorificado. E Deus vai fazer algo grandioso. Deus vai fazer algo grandioso para que o teu povo possa crer no Deus em que ele serve. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E Jesus dá esse grande exemplo de que um morto pode reviver. Já fazia 4 dias, já cheirava mal, já tinha bicho, mas Jesus provou que ele pode trazer à existência aquilo que não existe. E no versículo 7, versículo 7 de Ezequiel 37, então profetizei como se me deu ordem.
e houve um ruído enquanto eu profetizava. Ele começa a profetizar e começa a ver o ruído. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E aqui eu vejo dois fatores primordiais. Ezequiel, ele recebe a palavra. Ezequiel dá aquela ordem profética sobre aqueles ossos. E quando ele começa a profetizar, os ossos começam a se movimentar. E cada osso procurando o seu osso. E para a glória de Deus, aqueles ossos se encaixam, criam os tendões, criam os músculos, cria a carne, cria a pele, mas faltava algo interessante. Faltava viver. E no versículo 9, ele mais uma vez vem na profecia e diz: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E o Espírito de vida, o fôlego de vida, veio sobre eles. E ali eles reviveram para adorar a Deus. E em segundo lugar, Deus deu ao profeta o teor da palavra a ser ministrada, profetiza ao Espírito. Apesar de os ossos já estarem unidos e de os corpos já estarem com carne, tendões e pele, faltava-lhes algo, o Espírito de vida. E a palavra aqui usada para Espírito é ruá, que pode significar vento, fôlego, espírito ou espírito. Ou seja, o Espírito fôlego e o Espírito Santo de Deus. Ao que tudo indica, o uso de espírito aqui se refere ao fôlego, à respiração. Mas baseado no versículo 14, podemos inferir que a palavra profética fazia alusão ao Espírito de Deus, que revitalizaria a nação. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O Senhor vem com uma afirmação. Eu posso dizer que nesse texto ele afirma e reafirma. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. Ele já deu a vida. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E nós temos também aqui algo muito interessante. Ezequiel 36,
E em 37:14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas no 27 ele vai dizer, o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós podemos ver aqui, queridos, que existe essa intensa ação do Espírito de Deus. Mas é necessário que seja profetizado sobre as igrejas deste século, que estão aí muitas inchadas, tendo a estrutura, porém não tendo vida. Falta o sopro do Espírito. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluias, glórias a Deus. E nós temos aqui, queridos, para nós entrarmos na conclusão, Lucas 11. Lucas 11, versículo 13, diz o seguinte: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe pedir. É necessário que a igreja se curve, que a igreja se renda. E a parte B do versículo aqui, 2 de Apocalipse 5, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você só pode pedir se você reconhecer que você caiu, que você errou, que você está errando, que você tem sido simplesmente um religioso. Religioso não entra no céu. Quem entra no céu é quem ouve a palavra e as cumpre. Jesus disse, se as minhas palavras estiverdes em vós, e se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes. E o meu Pai que está no céu vos dará. Então, queridos, mais uma lição cumprida. Capítulo 4. Semana que vem estamos entrando no capítulo 5. O Espírito Santo na vida do cristão. Não esqueça de dar o seu like. Se você não está inscrito, inscreva-se. E também ative o sininho para todas as publicações que eu fizer, vocês possam estar recebendo. Que Deus vos abençoe e tenhamos uma santa ceia tremenda, poderosa, em nome de Jesus.